seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. O capítulo de hoje do livro Episódios Diários é o capítulo 43, o sexo. Então, como todos os dias, nos encontramos nesse horário. É um horário para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. É um horário que separamos do nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz para que possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. O sexo. Face à vulgarização das falsas necessidades sexuais, aturde-te, perdendo o rumo do comportamento. Apelos vis se apresentam nos veículos de comunicação de massa, e os comentários descem a expressões chulas, regadas de baixezas, fazendo do sexo um instrumento de servilismo que o leva à situação mais grotesca do que a animal de onde procede. Até certo modo, é compreensível a moderna reação cultural a esse respeito, como consequência aos séculos de ignorância e proibição. Todavia, substituir-lhe a função precípua pela malversão danosa é lamentável para o próprio homem. O sexo é para a vida e não para aquele. Diante das atitudes insensatas e as conotações servis a que está levada a função genésica, dirige-a tu com equilíbrio a fim de que o seu desregramento não te conduzas à alucinação. O sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ei-lo transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. Conduza-o com equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão, que enlouquece sem resolver o problema. O sexo. O sexo, como a gente sabe, é um tabu para ser falado, né? Principalmente na religião, né? Existe todo esse tabu falando sobre uma coisa que é natural, né? Se existe, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque se existe o sexo aqui na Terra, ele tem uma função. Então, a função principal é a procriação, a gente sabe, né? Assim como nós, humanos, os animais também praticam por causa da procriação. Só que nós, humanos, diferente dos animais, a gente muitas vezes acaba pervertindo um ato que seria para a gente entender que é um ato sagrado. A energia sexual, quando a gente começa a estudar o espiritismo e a gente tem aula sobre energias, a gente entende que a energia sexual é a energia da criação. Do mesmo jeito que ela cria uma vida, é a energia que o espírito utiliza para criações do dia a dia. Então, quando precisa, tem alguma ideia que quer colocar em prática, quando está trabalhando e precisa criar alguma coisa. Então, a energia sexual é a energia da criação. E a partir do momento que ela está desregulada no nosso organismo, tudo na nossa vida fica perdido. Como Joana nos fala, o sexo ele está abaixo do cérebro, né? Ou seja, porque quem tem que comandar as nossas necessidades sexuais é o nosso cérebro, e não as necessidades sexuais comandarem o nosso cérebro. O dia que a gente olhar a beleza que é essa energia que a gente tem e as maravilhas que a gente pode fazer, a gente vai entender que a gente joga tanta possibilidade de criação fora, e toda vez que a gente leva essa energia para um lado que não é um lado tão positivo, onde a gente banaliza o sexo, a gente vai sofrer lá na frente alguns prejuízos. Então, muitas vezes, quando a gente tem desregramentos sexuais em uma encarnação, na próxima encarnação a gente pode
para conseguir recuperar esse órgão que se perdeu pelo caminho de tantas coisas ruins que a gente fez com ele, a gente pode ter que resgatar algumas coisas. Muitas vezes a gente utiliza a energia sexual para cobrar, então, como moeda de troca. Então, tudo isso que a gente faz com o nosso corpo, existe uma consequência. Então, a gente tem que olhar a energia sexual, o sexo em si, como uma coisa natural, uma coisa bonita que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa se conectar com a pessoa que a gente gosta, que a gente escolheu para a nossa vida, né? Que não é a banalização que muitas vezes a gente vê no meio do caminho. Isso a gente começa a refletir quando a gente começa a estudar um pouco mais de energia. As ligações que existem no ato sexual são ligações muito bonitas, que a gente acaba perdendo essa oportunidade de transformar cada vez mais nessa energia numa energia boa. Então, se você que está aí assistindo tiver mais curiosidade, tem alguns livros espíritas que explicam sobre a energia sexual, a energia da criação, sobre o sexo em si. Então, é muito interessante de estudar, a gente muda muito os nossos conceitos a partir do momento que a gente estuda, e a gente descobre que não foi feito só para o prazer, e sim para muito mais. É uma energia linda que está aqui para a gente aprender a trabalhar com ela. E como Joana nos fala aqui nesse finalzinho, o sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ei-lo transformado em peça principal do corpo em detrimento da própria vida. Conduza-o com equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece sem resolver o problema. Então, que a gente possa ter equilíbrio na nossa vida. Essa energia também é uma energia que a gente tem que equilibrar. Assim como todas as outras, a gente tem que ter o equilíbrio e ela não pode dominar a nossa vida. A gente vê a banalização com essas trocas que existem de vários parceiros, que não existe essa conexão de amor que para isso que ele foi criado. Então, que a gente possa entender um pouquinho mais o sexo e não banalize tanto isso que Deus nos colocou no caminho. Então, se quiser entender, tem um livro que chama Sexo e Destino, que quem escreveu foi Chico. Então, fala bastante coisa sobre energia sexual, e tem outros também, que é bem interessante da gente estudar e que a gente possa utilizar tudo aquilo que Deus colocou no nosso caminho com muita sabedoria, sabendo que tudo aquilo que a gente banaliza, que a gente não cuida com carinho, a gente acaba colhendo lá no futuro os frutos que não são tão interessantes para a nossa caminhada. Então, é um tema difícil da gente falar, né? Porque não é um tema que a gente fala todo dia, mas às vezes é preciso a gente tirar esses mitos que existem pelo caminho e a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que não é quase falado em nenhum lugar, nem da doutrina espírita, para a gente entender com mais carinho tudo isso que acontece na nossa vida. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais um aprendizado, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, e essa paz que nós sentimos no nosso coração possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir o amor de Deus envolvendo o seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que necessitam, que passam por problemas físicos, espirituais, emocionais, que consigam encontrar o equilíbrio, consigam encontrar a paz, consigam encontrar um direcionamento para seguir a sua vida. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, pronto-socorros ou em qualquer outro lugar, que eles possam receber essas energias de amor, que equilibre o seu corpo físico e espiritual, que os médicos espirituais possam auxiliar no tratamento de cada uma dessas pessoas e que seus familiares mantenham a fé e a esperança no futuro. Que esse amor envolva todos os profissionais da saúde
que cuidam direta ou indiretamente dessas pessoas. Que eles possam ter fé no futuro, que possam continuar essa caminhada com amor e com carinho. Que esse amor envolva todos aqueles que partiram ou que ainda irão partir no dia de hoje de volta ao mundo espiritual. Que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que estão aqui ou que já partiram para o mundo espiritual. Que elas possam receber essas energias de amor e de paz. Mas se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, vamos imaginando essa pessoa sendo abraçada, e nesse abraço a sua fé e sua esperança possa ser renovada. E nós agradecemos, Pai, agradecemos por todo o amor que recebemos, agradecemos pelos desafios e aprendizados diários, agradecemos pela nossa vida, pelas pessoas que estão ao nosso lado, que nós tanto amamos. Agradecemos, Pai, principalmente a Ti, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus e todos os amigos espirituais que estão conosco hoje. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.